O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Queridos irmãos presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, irmãos e irmãs do povo de Deus, aqui nos reunimos nesta noite para celebrar a missa da unidade. É a primeira missa do Crisma que celebro com vocês. E acreditem, meus irmãos, meu coração de bispo neste momento se enche de alegria junto do novo rebanho. A presença de vocês, representando as diversas paróquias e comunidades de nossa arquidiocese,
é sinal da comunhão que queremos viver e celebrar junto do Senhor. Comunhão que quer alcançar todas as pessoas de nossa arquidiocese e nossos missionários a serviço da Igreja. Queridos irmãos, padres e diáconos, todos os anos a Missa do Crisma convida-nos a reentrar naquele sim ao chamado de Deus que pronunciamos no dia de nossa ordenação. Eis-me aqui. Como Isaías, quando ouviu a voz de Deus que perguntava: quem enviarei eu? Quem irá por mim? Eis-me aqui, enviai-me. Foi a sua resposta, foi a nossa resposta. Depois, o próprio Deus, pelas mãos do bispo, impôs-nos as mãos e nós nos entregamos à missão, percorrendo vários caminhos, muitos deles jamais imaginados ou sonhados. E a celebração de hoje é para nós, ministros ordenados, uma ocasião para nos perguntarmos sempre de novo aquele a quem dissemos sim. O que significa ser sacerdote de Jesus Cristo? O que significa ser diácono de Jesus Cristo? A segunda oração eucarística que vamos rezar hoje, provavelmente redigida no final do século II, descreve a essência do nosso ministério sacerdotal com as mesmas palavras do livro do Deuteronômio, ao falar do ministério dos sacerdotes e levitas. Estar aqui na vossa presença e vos servir. É o que rezamos na oração eucarística segunda. E o livro do Deuteronômio diz: estar em sua presença e exercer o ministério em nome do Senhor para sempre. Portanto, são duas as tarefas que definem a essência do ministério consagrado. Em primeiro lugar, o estar diante do Senhor. A missão do sacerdote, do levita, era estar diante do Senhor, olhar para Ele, estar com Ele. Assim, a palavra indica uma vida na presença de Deus, e com isto também um ministério em representação dos outros, em lugar dos outros. Eles não exerciam uma profissão para o sustento da vida, a sua profissão era estar diante do Senhor. E assim como os outros cultivavam a terra da qual viviam, o sacerdote e o levita mantinham o mundo aberto para Deus, deviam viver com o olhar dirigido para Ele. E se esta palavra agora encontra-se na oração eucarística mais antiga, depois da consagração dos dons, isto indica para nós que a Eucaristia é o centro da vida ministerial do padre e do diácono. Pois se a Eucaristia é a fonte e o cume de toda a vida cristã, mais do que nunca deve ser a fonte e o cume da vida do padre e do diácono, a fim de que possamos cumprir a missão de manter o mundo acordado para Deus e firmes no compromisso pelo bem. Estar diante do Senhor deve ser sempre um ocupar-se dos irmãos junto do Senhor, que por sua vez cuida de todos nós junto do Pai. E deve ser um ocupar-se dele, de Cristo, da sua palavra, da sua verdade, do seu amor. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Passemos agora a outra palavra que a oração eucarística segunda retoma do texto do Antigo Testamento: estar aqui em vossa presença
e vos servir. O padre e o diácono devem ser pessoas firmes no servir, devem ser homens de serviço, serviço da palavra, serviço da liturgia e serviço da caridade. E na celebração da Eucaristia, de modo especial, o padre cumpre essa missão. Porém, o anúncio da palavra e a celebração da vida em Cristo devem se traduzir em serviço, não só no momento da celebração, mas sobretudo no serviço aos últimos e no empenho em chamar mais pessoas para viver essa dimensão diaconal. Esta é a função do diácono, ser o servidor, o empregado, aquele que, identificado com o Cristo servidor, procura despertar a comunidade para o serviço aos irmãos. E servir significa também proximidade e familiaridade. Somos servidores próximos e familiares do Senhor, e devemos traduzir essa proximidade e familiaridade em obediência. O servo escuta e obedece à palavra do Senhor, como Jesus no horto: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Hoje, a tentação da humanidade é a de querer ser totalmente autônoma, de seguir apenas a própria vontade e considerar que só assim seremos livres. A vida de Jesus, ao contrário, ensina-nos que devemos partilhar a nossa liberdade com os demais, pois só seremos livres em comunhão com os irmãos. E esta liberdade partilhada só será liberdade verdadeira se buscarmos a vontade de Deus. E para nós, ministros consagrados, a obediência é um crer com a igreja, um falar com a igreja, um servir com a igreja. E faz parte dessa obediência também o que Jesus predisse a Pedro: serás levado onde não queres. Consequentemente, deixar-se levar, deixar-se conduzir até para onde não queremos é uma dimensão fundamental do nosso servir, e é precisamente o que nos torna livres. Podemos afirmar o que Paulo escreveu aos Coríntios depois de anos de serviço ao Evangelho, serviço muitas vezes cansativo, marcado por sofrimentos de todos os tipos. E ele nos diz: não desanimemos neste ministério que recebemos da misericórdia divina. Não desanimemos neste ministério. Rezemos todos neste dia para que o nosso ministério seja sempre animado, para que seja sempre de novo alimentado pela chama viva do Evangelho. E o serviço ao Senhor na obediência à sua palavra é tarefa não só do padre, do diácono, do bispo e dos religiosos. O serviço é tarefa de todo cristão, pois é um serviço que brota da graça do batismo. E a Quaresma, e de modo especial a Semana Santa, são momentos fortes de renovação da vida cristã, para que ela se torne verdadeiramente pascal. Por isso, você batizado, você crismado, é chamado a servir como discípulo missionário de Jesus Cristo. Você é chamado a participar na vida da comunidade, que é o corpo do Senhor. Você é chamado a se encontrar com Deus na oração, nas coisas simples da vida e de modo especial no mistério eucarístico. Você também é chamado a ser um servidor do nosso Deus, na igreja, na sua família, na sua rua, no seu trabalho, nos organismos de participação da sociedade. Só isso? Não. Tudo isso é o grande dom que o Senhor nos oferece. E é grande a responsabilidade que Ele nos confia. E a missa do Crisma
é um momento importante de experimentarmos a alegria de ser igreja, de nos sentirmos novamente chamados para o serviço e de vivermos a nossa unidade como arquidiocese no mistério pascal de Jesus Cristo. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Confiantes que o Senhor nos chama e nos concede o presente de torná-lo presente no mundo através do serviço, vamos agora acompanhar a renovação dos compromissos que os padres fizeram no dia de sua ordenação. Em seguida, vamos receber os óleos. O óleo dos catecúmenos será abençoado para ser força e coragem no coração daqueles que se preparam para a nova vida cristã na igreja. O óleo dos enfermos será abençoado para ser sinal da paciência e fortaleza que liberta do mal e sustenta na provação da doença. E o óleo do crisma será preparado com o bálsamo, mostrando que o cristão deve irradiar o bom perfume de Cristo e será consagrado para significar o dom do Espírito no batismo, na crisma, na unção das mãos dos padres e da cabeça dos bispos no dia de sua ordenação. E nesta Eucaristia, eu peço a Deus por todos nós. Estamos unidos em família e em torno do altar. Bispo, padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, cristãos e cristãs comprometidos com a igreja e com a construção da paz no mundo. Daqui, do mistério deste altar, deve nascer entre nós a amizade, a compreensão, o diálogo, a solidariedade, o querer bem e o perdão recíprocos. Irmãos e irmãs no batismo, aqui estão os padres e diáconos e o bispo de vocês. Amem, respeitem, valorizem todos eles e colaborem em sua missão. Hoje, eles são os sacerdotes e os ministros de nosso Deus para vocês. E nós, diáconos, padres e bispos, ordenados e consagrados para o serviço do Senhor, queremos amar, respeitar e valorizar e também servir a vocês e rezar por todos do povo de Deus que foram confiados aos nossos cuidados pastorais. Sabemos que o povo é de Deus, confiado a nós pelo carinho e misericórdia do Senhor. E atentos à palavra de Jesus, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Rezemos pelos nossos seminaristas, pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e leigas em nossa igreja. E jamais nos esqueçamos que o primeiro trabalho vocacional é o de não deixar perder as vocações que já existem. A presença nesta missa do Crisma venha fortalecer nossa fé e faça crescer nossa comunhão como Igreja Arquidiocesana de Niterói, chamada a ser sinal vivo de Cristo em nossa realidade. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Eu vim para que todos tenham vida.